Olá para você que está aqui na Pocket Weaver Aqua, o seu canal de aquapaisagismo. Hoje vamos fazer uma coisa bem legal, responder pergunta dos inscritos. Inclusive, se você tem perguntas e quer ver esse quadro com uma certa constância, coloca aqui nos comentários a sua pergunta. Sim, eu sempre vou responder lá, gente, digitando uma por uma. Às vezes eu demoro porque sabe como é que é, né? A vida acontece. Mas agora a gente também vai ter esse quadro, respondendo as perguntas dos inscritos. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Guilherme, que vai me ajudar lendo as perguntas dos inscritos para que a gente consiga responder. Então vamos lá, Guilherme, vai lá, manda a primeira pergunta pra gente. Vamos lá, no vídeo Plantas Lindas e Saudáveis, o Leandro Souza perguntou: amigo, se eu tenho um bom substrato fértil, se faz necessário fertilizar a água? É uma ótima pergunta, como é que é o nome dele? Leandro Souza. Leandro, se você tem um bom substrato fértil, é muito provável que por algum período você não precise fertilizar a água. Porque se o substrato fértil é bom, ele vai dar uma carga inicial, mesmo porque as suas plantas ainda vão demorar para se adaptar para receber fertilização líquida. Claro, se você tiver plantas que foram compradas na forma imersa e estão se adaptando para a forma imersa. Eu diria que se você tem aí um substrato da Pocket Weaver, você poderia ter suas plantas por cerca de 30, 45 dias sem fertilizar, mas é importante observar o aquário. Por quê? Se ele der sinais de desequilíbrio químico, então de repente está na hora de começar a fertilizar para proporcionar esse tipo de equilíbrio. Próximo, no vídeo Descubra como eliminar algas petecas do aquário, o mesmo Leandro pergunta: eu tenho um plantado que não prospera por causa de algas verdes, como um filme nas folhas das plantas. Esfregando não sai, como posso resolver? Bom, existem algumas algas que fazem uma espécie de filme. Uma delas é a cianobactéria, que se esfregar, sai. Se você está com uma alga que se esfregar não sai, talvez seja a GDA. E aí o que eu recomendo você fazer? Primeiro, poda nas plantas que estão contaminadas com a GDA. Provavelmente você vai ter ela também sobre rochas, troncos e vidros. Mantenha sempre tudo limpo. Existem alguns sites que recomendam que você deixe a GDA crescer, porque ela vai terminar um ciclo e vai sumir. Particularmente, eu não curto essa ideia. Agora, é um fato que qualquer alga que crie-se por muito tempo, com exceção das petecas, elas podem esgotar os recursos que elas estão usando e com isso acabarem minguando. Mas até lá é muita dor de cabeça. O que eu recomendo é muita manutenção, muita limpeza, poda das plantas afetadas e uso de carbono orgânico para você combater essas algas, além de aumentar o CO2. No vídeo Quais equipamentos para começar, os primeiros vídeos do canal, a Natureza Aquática, o perfil Natureza Aquática, comentou: gostei bastante da expressão High Demand e Low Demand, realmente faz mais sentido que High Tech ou Low Tech. Não só faz sentido, como no Brasil acabou que ficou bastante comum. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é que você não vai mais encontrar essas expressões high-tech e low-tech fora do Brasil. Tem canais gigantescos, como por exemplo o Green Aqua, que usa exatamente esses termos, essas expressões high-tech, low-tech. No Brasil, o pessoal que acaba sendo influenciado por uma série de pensadores do aquarismo, principalmente do aquário plantado, resolveu adotar essa expressão low demand e high demand, porque de fato faz muito mais sentido, já que a tecnologia para manter aquários de alta demanda ou baixa demanda muitas vezes são exatamente a mesma tecnologia. Mas não se assuste e não se prenda tanto a detalhes como, por exemplo, se eu devo falar ou não falar high-tech, low-tech, enfim, tanto faz desde que a gente entenda o que está sendo dito. No vídeo 5 erros mais comuns, o Antônio Teles pergunta: Kleber, misturar no hardscape rochas e troncos deixa o aquário com aspecto artificial? Muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, tenho uma regra minha. Se eu vou fazer um landscape, ok, eu vou usar praticamente só rochas. A não ser que o landscape seja de floresta, né?
Mas se eu vou fazer um landscape, ou de floresta, ou ainda um nature com bastante raízes, eu gosto de compor justamente com rochas. Para mim é praticamente uma regra, se vai raízes, obrigatoriamente também vai rochas. E não é que não dê para fazer belas montagens sem as rochas e apenas com as raízes. Mas cuidado, esses casos são exceções e não regras. Em geral, se você vai usar troncos e raízes, coloque também as rochas, isso dá maior coerência à sua montagem. No vídeo Melhor Iluminação para Aquapaisagismo, o Emanuel Ribeiro diz o seguinte: muito bom conteúdo, Kleber. Sigo várias dicas. Para aqueles mão de vaca, luminárias de LED caseira com lâmpada de bulbo 6500 kelvins, mais grow full spectrum. Dá para ter um mix legal de low mais high damage ou é utopia? Claro que dá, meu querido. Qual é o problema? O problema é a trabalheira que você vai ter e a falta de controle que você vai ter sobre o sistema. Por que geralmente a gente recomenda uma luminária industrializada? Porque ela tem timer, porque ela tem dimerização, ou seja, você controla tanto as cores que vão se acender, quanto a intensidade e o momento certinho, aquele crescente de intensidade, e depois a diminuição da intensidade. Então você paga pela tecnologia. E vale muito a pena. Mas se você usar lâmpada de supermercado, não vai dar certo, vai dar certo sim, tá bom? Essa é que é a verdade. Agora, todo mundo que começou num bulbo de LED, de lâmpada de mercado, em algum momento preferiu passar para as luminárias profissionais, porque de fato traz mais vantagens. No vídeo Os Parâmetros Mais Importantes do Aquário, Daniel Marques diz o seguinte: eu meço KH, GH, pH, NO2, NO3, PO4, tudo mensalmente. Só por curiosidade, meu KH fica em torno de 6 a 5 e o GH de 8 a 10. Injeto CO2, mas com meu KH na casa dos 6, meu pH fica em 7. Se excedo a injeção para alcançar os 6.8, falta O2 para os peixes. O que devo fazer? Esse negócio que falta O2 para os peixes é mito. Não vai faltar O2 para os seus peixes. Se você injeta mais CO2 com um KH elevado, você vai ter um pH de 6.8, as suas plantas vão estar consumindo CO2 e vão estar gerando O2. A solubilidade desses gases na sua coluna d'água não são tão relativas assim. De fato, um pode até ajudar a saturar o outro, mas não se preocupe. Você consegue aumentar sim um pouquinho o seu CO2 e ainda assim ter O2 para os seus peixes, desde que você tenha muita planta e muita luz, para que através da fotossíntese você tenha um processo de oxigenação bastante intenso na sua água. Então não se preocupa com isso não, tá? O que você tem que saber é se a quantidade de CO2 vai ou não gerar problemas para os seus peixes. Mas se esse processo for lento, você consegue atingir os parâmetros corretos e ter uma quantidade de ppm de CO2 de até uns 60, 70, 80 ppm e mesmo assim os seus peixes estarem tranquilamente bem oxigenados. Pergunta no vídeo Descubra como eliminar algas petecas do aquário Zombie. E o seguinte: pra quem assistiu todos os vídeos do canal e deu like em todos, ganha um Pocket Base? Claro que não! Mas você pode encontrar o Pocket Base nas melhores lojas do ramo no Brasil, do sul ao norte, nordeste e sudeste. O Pocket Base é de fato um produto fantástico e sensacional. Mas obrigado pela pergunta, sinal que está interessado na nossa linha, que de fato faz a diferença. Inclusive, se o seu lojista ainda não vende a nossa linha, cara, fala com ele, dá meu contato de WhatsApp lá para ele e vamos resolver o teu problema. E se você não sabe do que o nosso amigo aí está falando, dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui, ó. Pronto, até o próximo vídeo. Tá aqui ainda, né? Esperando os erros de gravação, certo? Quer ver mais bastidor? Cara, fala sério, a gente tem um grupo que é só sobre bastidores e os segredos do aquapaisagismo. Grupo secreto da Pocket Weaver, grupo dos apoiadores do canal. Link aqui na descrição.